Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer. Direto de Brasília, do olho do furacão, vai entrando, esmagando nesse like. Esse é o Jornal do Povão, que fala a verdade, doa em quem doer. Mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Hoje, dia 27 de julho de 2021. Bomba, bomba! Olha, gente, o senador Ciro Nogueira afirmou hoje que aceitou o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o comando da Casa Civil. Com muita reluta, com muita luta, com muito pesar, foi difícil, sabe? Foi difícil para ele aceitar. Eu entendo aquele homem pesaroso, consciente do que faz, super ético. Foi muito difícil para ele aceitar essa incumbência, né? Essa determinação, eu diria esta missão. O anúncio vem após a reunião entre os dois na manhã de hoje. Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil feito pelo presidente Jair Bolsonaro, ele disse. Peço a proteção de Deus, tem que falar o nome de Deus, que é para pagar de crente, para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação, em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita, escreveu o senador nas suas redes sociais. A questão a gente já sabe qual é, pessoal. A gente já sabe muito bem qual é a questão aí. A situação é que o Bolsonaro, né, passou a ser tutelado pelo Centrão. O Centrão é que tutela o Bolsonaro, ou seja, o Centrão dá sustentabilidade. Ou o Bolsonaro aceita o Centrão, ou eles fazem o que era para fazer. Segundo a lei, era para dar impeachment de Bolsonaro, porque ele tem muita culpa no cartório, mais de 125 pedidos de impeachment. Tem também na conta dele 22 crimes de responsabilidade. Só que o que o Centrão faz? Concordou com o Bolsonaro, pega os cargos públicos. Agora, como a chefia da Casa Civil, o Centrão está dentro do governo. Normalmente o Centrão comia pelas beiradas, agora não. Agora o Bolsonaro escancarou geral. Aquilo que era se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão, não adianta, né? O Bolsonaro é todo do Centrão. Aliás, o Centrão é o governo hoje, o Bolsonaro faz apenas essa intermediação. Olha, quem está assistindo agora, veja o que aconteceu, gente. Eu quero mostrar para vocês. Mostrar não, eu vou passar um áudio aqui, porque aconteceu o seguinte. Não tem aquele abirobado, aquele ex-deputado Roberto Jefferson, que só quem escuta ele é o... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês. Ele deu entrevista, adivinha onde? Ele deu entrevista no canal bolsonarista Jovem Pan, o Roberto Jefferson. E hoje ele pediu para ser preso. Pediu. Ele já tinha feito vários ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Roberto Jefferson, um dia desse, pagou de doido. Pagou de doido não, porque a pessoa que está do jeito que ele está, ele deve estar perturbadíssimo. É uma pessoa que está perturbada, não é? O fanatismo lhe chegou, ele não era disso, era do PTB. Está fascinado pelo poder, fascinado pelos holofotes. Há muito tempo que ele não é nada. O Roberto Jefferson é um ex. Tudo é ex. Ele é ex isso, ex aquilo outro. E só quem o chama para dar entrevista são canais ligados ao bolsonarismo. Canais esses que o levam a sério. Canais esses que colocam um homem. Eu mostrei aqui o vídeo dele para vocês aqui, que ele estava com a arma, não é? Apontando. Vocês lembram disso aqui, gente? Para quem não lembra disso aqui, e aí ele voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal e disse que se ele fosse o Bolsonaro, já teria fechado o Supremo. Olha o que ele disse. Se ele fosse o Bolsonaro, já teria fechado o Supremo. Relembre isso aqui. Olha só, eu mostrei isso aqui para vocês. Olha aí, olha essa loucura aqui, gente. Trincheira olha essa loucura. Da liberdade e da democracia. Quando não sobrevive. Isso aqui, esse vídeo que eu estou mostrando aí, é já da semana passada. Esse vídeo não é de agora. O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é o áudio em que ele deu entrevista à Jovem Pan e ele ameaça o Supremo Tribunal Federal. Olha lá o que ele fala. Está pedindo para ser preso. Eu pediria até ao ministro Alexandre de Moraes, eis uma deixa, ministro. Olha o que esse camarada fala. Vamos ouvir. Não é um cara de briga.
engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Eu participei da discussão do poder moderador e garantidor das Forças Armadas. O esvaziamento do Executivo frente ao Judiciário e ao Legislativo. Eu participei. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez, Bernardo Cabral. Eu participei daquela discussão. Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Não é isso, né, deputado? O Supremo não tem esse entendimento, né, sobre Mas o sobre Supremo artigo entende que é bom para 142. eles. Não O só Supremo o faz a Supremo, mas- Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo, o de Melo, o Collor de Melo, o Aurélio de Melo entende de outro. Se aposentou. O Fachin entende do outro. O Xandão, o maridão da Dona Vivi, entende de outro. Então, Sim, deputado, mas a gente vive é um num grande sistema- caravançará, aquilo é uma bagunça. É um sistema de freio e contrapeso. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas o Supremo, Então, hoje assim, há os uma poderes- ditadura do O Judiciário. senhor não tem medo do Supremo, não? Eu não. Aí eles são homens. Debaixo daquela capa tem um homem com sangue, com oxigênio, com osso, igual a mim. Vou ter medo de homem? Eu não tenho medo de assombração, eu oro para afastar de mim as assombrações e digo aqui, churubu, churubu, que desgraçadamente posaram na sorte do Brasil. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos. É um morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Eles ficam, pode processar. Eu já estou respondendo a um monte de processo de indenização moral. Você foi condenado, né? Os imorais, fui condenado, graças a Deus. Graças a Deus. Fechar o Supremo não chama golpe? Não é fechar, é trocar. Mas tem previsão constitucional? Tem o Não. poder moderador. Essa é uma questão. Eu sou da linha do Ives Gandra. O Ives Gandra sustenta isso. Pode trocar. Limpa e põe gente nova. Eu colocaria só juízes de carreira. Com compromisso com a toga, com a justiça, com a balança da justiça. Esse negócio de lobista eu não colocaria Mas mais. qual que seria Como é que foi que chegou? Olha aqui, pessoal. Todo mundo sabe que o Roberto Jefferson é o cachorro do Bolsonaro. É aquele que late. É aquele que espalha aquilo que o Bolsonaro queria falar, mas não tem mais coragem de falar. É aquilo que reverbera o Bolsonaro. É um papagaio do Bolsonaro. Seu Roberto Jefferson é um zero à esquerda. Mas ele fala isso para a gadaiada do Bolsonaro ouvir. Ele fala isso para enganar muita gente que ainda está apoiando o Bolsonaro. Para enganar pessoas que acham que o artigo 142 mostra um poder superior aos outros poderes. Não é nada disso, não tem nada a ver com poder moderador. Poder moderador era do tempo do Império, grande imbecil. Roberto Jefferson, tu não sabes de história. Deve saber, mas se finge de besta. Se finge de besta para achar que é o intelectual, é o louco intelectual. Que eloquência boba é esta? Ali evocar o artigo 142 para fechar o Supremo Tribunal Federal. Aí a única que parece, a única não, tem dois lá, que não concordam com a ideia dele, porque a maioria está concordando ali com o que ele fala. A maioria dos que estão ali são também golpistas, gostariam de aplicar golpe no Brasil, e ele fala abertamente como se aquilo fosse... Isso é incentivo ao crime, apologia ao crime, fechamento dos poderes, está na Constituição também, deputado. Ex-deputado, na realidade que tudo é ex. Ô cachorro do Bolsonaro, escuta que eu vou te falar. Você é um merda. Você é um nada. O que você fala... Aliás, está falando muita bobagem. O Supremo Tribunal Federal deveria, como fez com o deputado André Silveira, deveria fazer isso, Daniel Silveira, deveria fazer isso com o Roberto Jefferson para calar a boca dele. Uma semana na cadeia, 2 semanas, 1 mês, vai fazer ele ficar pianinho, o Supremo. Aconteceu isso com a dona, com aquela biruta lá, não é? A Sara Girimum. Aconteceu isso com aquela biruta que ficava gritando para todo lugar que queria acabar com o Supremo, ia fechar o Supremo, soltando fogos de artifício em direção ao Supremo. Aquela maluca lá sentiu que era cadeia. Aquela maluca lá foi presa, algemada, colocaram tornozeleira eletrônica, ela ficou calada. Cadê ela? Aonde ela está uma hora dessa? Está caladinha, pianinho. É preciso que a força da lei se mostre nesse momento.
Pessoas desse tipo que não respeitam a Constituição. Ele fala da Constituição como se a Constituição está resumida no artigo 142. A Constituição tem vários artigos, deputado. Não é o único artigo que tem. A Constituição fala dos 3 poderes da República. A Constituição não estabelece que um poder é maior do que o outro, ao contrário disso. E nem o Exército, não existe esse poder moderador. Você está mentindo. Não é desinformado, é uma pessoa maldosa mesmo, que quer enganar os outros. E a Jovem Pan abre o espaço para reverberar golpismo. Deveria ser fechada. Aí sim deveria ser fechada. Por conta do quê? Porque está ali, está sob a tutela da democracia. É uma concessão pública. É uma rádio, é uma TV, é uma concessão pública. E agora, usa disso o quê? Artigo 142 diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Regulares. Sabe o que isso quer dizer? Regularizada? Quer dizer que elas estão sob a tutela da lei. Eles são disciplinados pela lei. Organizadas com base na hierarquia e disciplina. Sob a autoridade suprema do presidente da República, do Jair Bolsonaro. Mas destinam-se o quê? A defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, não a poderes do presidente da República, não simplesmente a poderes do que querem, poderes constitucionais. E os que são os poderes constitucionais? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Estes são os poderes constitucionais. E aí diz: e por iniciativa de qualquer um destes poderes, da lei e da ordem. Ou seja, qualquer um dos 3 poderes. Não disse que é o próprio Exército que tem que determinar, não. Por iniciativa do Executivo, por iniciativa ou do Judiciário, ou por iniciativa do próprio Poder Legislativo. Então não tem nada a ver dizer que as Forças Armadas são um poder à parte. As Forças Armadas não são um poder à parte. As Forças Armadas constituídas são instituições nacionais, permanentes e regulares, obedecem à lei e podem agir por iniciativa dos poderes constituídos, que não é o Exército. As Forças Armadas não são poder. Elas estão para servir aos poderes. É isso que está na lei. E por iniciativa destes. Então, o artigo 142, seu deputado mentiroso do cão, deputado mentiroso, e por qualquer um desses poderes. Não é só o presidente da República que pode garantir a lei e a ordem, a tal da GLO, G-L-O, né, a garantia de lei e de ordem. Qualquer dos poderes. Então, o que o deputado faz é um desserviço, é uma ameaça, deveria ser preso. Imediatamente. O Supremo Tribunal Federal agora, com uma coisa dessa, ele acha que ele é o quê? Esse ex-deputadinho de bosta acha que alguma coisa prende ele pra tu ver. Aí ele acha que vai, ai meu Deus, vão fazer alguma coisa, vão fazer a revolta no Brasil porque eu vou preso. Vai preso, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. O Daniel Silveira ficou pianinho lá, chorando lá na cadeia. Roberto Jefferson precisa saber o que é lei, o que é ordem. Cacete nele, ministro Alexandre de Moraes. Manda prender esse infeliz, essa desgraça, para calar a boca, para parar de incentivar a bagunça, a baderna, a revolta, para acabar de incentivar golpe de Estado. Chega de golpe no Brasil. É preciso que este homem vá preso imediatamente. Olha, gente, mudando de doido para outra leseira, o ainda ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, que vai passar o cargo para o senador Ciro Nogueira e assumir Secretaria-Geral da Presidência, negou que tenha resistido a deixar o principal ministério do governo e afirmou à coluna do UOL que soldado cumpre missão. Ele disse: soldado cumpre missão e minha missão é ajudar o presidente do Brasil, disse o ministro, que foi um dos últimos a saber sobre a decisão de Jair Bolsonaro, que ele seria exonerado do cargo de ministro da Casa Civil. É claro que ele não queria sair, gente.
o ministro da Casa Civil, o ministro mais poderoso do governo. É claro que ele não queria sair, ele não vai dizer isso. Né? Ele não vai dizer, perguntado ele vai negar. Não, porque nos corredores ele estava resistindo a essas mudanças. Na verdade, existe uma coisa, o Bolsonaro, por mais que eu não goste dele, como presidente da República, por mais que eu diga que eu quero impeachment dele, ele foi eleito. Foi eleito, claro que houve ali um dedo do seu Moro na fraude eleitoral, mas ele foi eleito, as pessoas votaram nele. Os militares ninguém votou. Ninguém votou. Nenhum militar era para estar em cargo de comando. Nenhum deles. Porque hoje o Centrão é o fiador da manutenção de Bolsonaro na presidência. O Centrão é o fiador do Bolsonaro hoje. Sem o Centrão, o Bolsonaro não sobrevive. E ele sabe disso. E agora eu queria que ele cantasse, se ficar, pega Centrão. Meu irmão, vocês que votaram no Bolsonaro por causa de ideologia doida, ideologia, que ele é a favor disso, é a favor daquilo outro. Gente, esse povo é a favor do dinheiro. Só isso, é a favor do dinheiro. Tem esse negócio de, este daqui é diferente. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa leseira. O senador Alessandro Vieira, um dos mais atuantes membros da CPI da Covid, afirmou à jornalista Miriam Leitão que a comissão encontrou movimentação financeira atípica no montante de 50 milhões em transações entre empresas do empresário Francisco Maximiano, da empresa Precisa, e pessoas físicas. Segundo o senador, que apesar de suplente, é um dos membros mais destacados da CPI, são movimentações sem lastro na realidade, compatíveis com o processo de lavagem de dinheiro. Ou seja, sem lastro quer dizer sem origem. Né? Não sabe-se de onde veio esse dinheirama toda. Para o senador, a comissão já identificou uma cadeia de comando clara, que vai do secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco, o general Pazuello e o Braga Neto, e também o próprio Ramos. E o presidente da República, ele afirmou. A CPI formou um grupo de juristas que vai preparar um estudo para dar encaixe dos fatos e a tipificação penal dos crimes, segundo o senador. O professor Miguel Reale Júnior chefia o grupo dos júris. Reale Júnior, para quem não sabe, é aquele que fez, junto com a doida lá daquela lá, a Janaína Pascoal, o parecer do impeachment contra Dilma. Mas enfim. Líder em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu críticas de que ele só pensa na polarização com Jair Bolsonaro e não pretende abrir espaço para outras candidaturas. E mandou um recado para a chamada terceira via. Ele disse, olha, quem quiser evitar polarização, se candidate, é simples. Eu lembro que em 89 entrei como azarão, disputando com 12 candidatos e fui para o segundo turno. Cada partido que tiver incomodado, lance o seu candidato, poxa. A afirmação foi feita à Rádio Difusora de Goiás em entrevista na manhã desta terça-feira, dia 17. Ele disse, eu nunca fui presidente de mim mesmo, era presidente do Brasil. Eu tinha um conselho que incluía desde o sem terra ao fazendeiro e ouvia todo mundo. E hoje temos um presidente que não conversa com ninguém, isolado. O que nós precisamos é de um presidente civilizado, humanista. Certíssimo, presidente Lula. Precisamos de um presidente de verdade, né? Porque o que a gente tem aí é um abirobado, psicopata, um homem sem escrúpulos, sem qualquer respeito ao cargo que ocupa, ao menos isso. É ridículo. Tanto é que olha quem ele trouxe. Eu falei disso, né? Ele trouxe aqui para casa, para o Palácio do Planalto, para dentro do Palácio do Planalto, a neta de um ex-ministro de Hitler. Não só porque ela é neta, porque ela continua com os mesmos pensamentos que o Hitler tinha e que o seu pai tinha. É ridículo que seu avô tinha. Ridículo, gente. Olha, à noite, hoje tem o professor Roberto Cardoso. Agradeço o empenho de todo mundo hoje à noite, 21h45, não perca. Estaremos no ar, eu e o professor Roberto Cardoso do canal Pensando Alto, debatendo essas e outras questões. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal.